Estamos de volta aqui na nossa programação, 11 horas e 58 minutos. A gente recebe agora a Marília Fontes, sócia, fundadora da Nord Investimentos, analista, trazendo aqui visões importantes para a gente. Sempre muito bem-vinda, viu, Marília, à nossa programação. Boa tarde. Obrigada, super boa tarde para vocês também. Obrigada. Marília, a gente tem visto uma grande movimentação ali na curva de juros nas últimas semanas, né? Aqui no Brasil está parecendo que o mercado de renda fixa está tendo até mais volatilidade que a Bolsa de Valores. É, isso mesmo. Ultimamente tivemos algumas notícias aí do fiscal ruins, mas principalmente a taxa de juros americana tem oscilado bastante também, né? A gente não via antigamente a taxa de juros americana oscilar 7 bases, 8 bases. Isso era uma coisa super anormal antigamente. E hoje em dia está um pouco mais parte do dia a dia da curva de juros americana e essa volatilidade ela se transfere para a nossa taxa de juros também. A gente tem um dos maiores juros, né, do mundo emergente, e isso prejudica bastante a nossa volatilidade também. E considerando, de fato, né, todo este cenário, você pontuando aí muito bem, toda a questão do fiscal, a gente viu, né, o quanto a ponta longa ali empinou muito, mas pensando mesmo ainda em todas essas incertezas, olhando, né, para todo este cenário, como que você avalia, de fato, a atratividade aí dos títulos do Tesouro, em comparação até mesmo com outras opções ali de renda fixa? Eu acho que são excelentes oportunidades, tá? O mercado, ele sempre dá aquela panicada, você não sabe até onde vai, você não sabe, tem os stops também, eu acho que os fundos, principalmente institucionais, estavam muito posicionados, e aí agora deu uma reduzida aí nessas posições, e eu vejo como uma oportunidade. Se você for acompanhar também a moeda dos países emergentes e a própria taxa de juros dos países emergentes também, você vai ver que não foi um movimento isolado do Brasil. Então, eu acredito que tem muito mais a ver com o que aconteceu com a taxa americana do que com a alteração da meta fiscal, né, que muita gente falou sobre isso. Eu acho que a alteração da meta fiscal foi mais do que aguardada pelo mercado, todo mundo sabia que ela ia acontecer, e o que está acontecendo tem muito mais a ver com o aumento de taxa de juros americana do que brasileiro. E quando a gente olha para o próprio processo de desinflação nos Estados Unidos, a gente vê uns dados importantes realmente arrefecendo. Então, ISM, dados do mercado de trabalho, tudo isso vem melhorando bastante. E a desinflação americana, eu acho que vai acontecer ao longo desse ano, e a gente vai poder ver taxas de juros mais baixas ao longo do final desse ano e começo do ano que vem. Então, eu acho que o que a gente está vendo agora é uma super oportunidade de você aplicar no pré-fixado ou no indexado à inflação no Brasil a taxas extremamente atrativas, né? Se você for ver quanto o percentual de vezes que no Brasil a gente viu uma taxa de IPCA mais 6 ou acima disso, vão ser menos de 10% das vezes, né? Então, a gente está numa taxa extremamente atrativa e acredito que é oportunidade, sim, para quem quer aplicar. Inclusive, Marília, você trouxe aí, né, essa expectativa em relação à redução da taxa lá nos Estados Unidos, mas quando a gente olha, né, pelo menos na visão aqui, muitos especialistas que passam traz talvez ali uma mudança com uma expectativa menor de corte para a nossa Selic no curto prazo ali, né, diante de todas essas talvez incertezas ainda com o externo, incertezas ainda em relação ao fiscal, tem muita casa já mexendo ali nessas projeções de Selic terminal neste curto prazo, mas quando a gente também pensa ali, né, até um pouco mais para os próximos anos, quais as suas recomendações, talvez, para se ajustar essa alocação desses ativos numa carteira de renda fixa, levando em conta toda a busca também por uma rentabilidade, gestão de risco ali, frente a todas as oscilações do mercado? Pois é, o mercado, ele dá umas exageradas, eu acho, né? Quer dizer, o Banco Central, na última ata e no último comunicado, o que ele mencionou é que essa reunião de agora, né, a próxima reunião de maio, a gente teria um corte de 50 pontos e que para a próxima ele não queria dar um forward guidance por conta do cenário de incerteza. De lá para cá, a gente viu uma piora do câmbio, mas voltou, né? O mercado de agora a gente vê que já voltou praticamente tudo o que subiu. As taxas de juros ainda ficaram um pouquinho mais altas, né? Porque ainda ficaram um pouco mais altas também nos Estados Unidos.
Mas não teria motivo, do ponto de vista de fundamento, para o Banco Central não reduzir de 50, que ele se comprometeu na última ata. E o mercado está precificando que a próxima é 25 e depois parou. Eu acho isso um grande exagero, eu acho uma oportunidade, inclusive. Então, pensando em alocação, eu teria boa parte da minha carteira em pré-fixados e indexados à inflação, né? O máximo aí de nível de risco que você aguenta, né? Porque também são títulos que oscilam, que tem marcação a mercado. Alguns títulos longos têm oscilação tão grande quanto a bolsa, então tem que tomar só cuidado com isso. Mas eu teria aí o máximo de risco que o investidor aguenta em pré-fixados e IPCA+. Eu acho que é uma excelente oportunidade. A gente viu o último dado de inflação no Brasil veio mais baixo do que o mercado esperava e com uma desaceleração muito importante no setor de serviços, que é o que o Banco Central ficou em dúvida, né, em relação à inflação do final do ano e do começo desse ano. A inflação de serviços não tinha caído ainda estava muito resistente, mas o último dado de inflação mostrou que ela melhorou bastante. Então, acho que segue o jogo, o Banco Central deveria seguir aí no plano de voo que ele imaginou. Eu acho que a gente pode ter uma taxa Selic aí sub 10, e, portanto, ainda gosto bastante de pré-fixados indexados à inflação. Marília, muito boa tarde para você. Felipe Nascimento falando agora. Queria pegar um gancho que você comentou, né, que talvez essa reação do mercado ou as projeções acabaram ficando um pouco exageradas quando já não estão imaginando que o Banco Central vai cumprir o guidance que deu na última reunião de corte de meio ponto percentual. Você muito bem trouxe. A inflação veio um pouco mais comportada, está numa trajetória um pouco mais descendente. O que está pegando é a questão fiscal. Está pegando mesmo ou a gente acaba ficando um pouco mais refém do que está acontecendo lá fora? Porque a gente está vendo muita movimentação externa balançando os nossos cenários por aqui. O fiscal, que até onde a gente está percebendo, tem alguns ruídos ali, mas não veio nada muito exacerbado, a não ser alguns discursos, inclusive do presidente Lula, que a gente sabe que fala bastante a respeito de gasto, né? O cenário do fiscal, ou o receio com o fiscal, ele está com tanta força ou com tanto empenho assim para conseguir trazer tanto movimento, essa balançada toda que a gente está vendo nesse nosso cenário? Pois é, eu creio que não, né? Assim, o que a gente teve de relevante de alteração fiscal foi a alteração da meta, sendo que se você olha o Focus, né, o mercado já estava com números, inclusive, bem piores do que esse há muito tempo. Então, não foi novidade para ninguém essa alteração do fiscal. Ela ocorreu porque eles precisam mandar a LDO, né? Então, eles precisam mandar o orçamento do ano que vem, então isso precisa ser alterado. Agora, não é nenhuma novidade para ninguém o que aconteceu do ponto de vista fiscal. Temos, sim, muita comunicação errática do governo, né? Então, o Lula falando em mais gastos, várias medidas aí de reajuste de funcionalismo, elite do funcionalismo, enfim, e nada disso ajuda, né, numa situação ruim como essa, que o mercado já está penalizando muito a dívida pública ao redor do mundo, então tudo isso preocupa, claro. Agora, não o suficiente para mudar a trajetória do Banco Central que ele tinha anunciado no último comunicado, né? Então, acredito que não tivemos nada tão relevante assim. Lembrando que o Banco Central, ele não tem que agir mesmo se houvesse uma alteração fiscal mais relevante, né? O Banco Central ele não tem que agir baseado na alteração fiscal em si, mas sim nos efeitos secundários, digamos assim, na contaminação dessa piora fiscal que se daria, por exemplo, pelo câmbio. Então, uma alteração fiscal causou uma desvalorização cambial tão grande que preocupa a inflação, isso é um problema. Agora, já tivemos várias épocas em que tivemos uma piora fiscal, o câmbio não respondeu e o Banco Central não agiu. Então, para você saber se o Banco Central deveria agir ou não, ou ele coloca no balanço de riscos, que ele já colocou, ou você vê uma mudança muito grande, muito relevante
do câmbio, né, que é a variável que capta a aversão ao risco. Isso não aconteceu. Até aconteceu no curto prazo, mas logo depois voltou, né? A gente viu que o câmbio bateu lá 5,15, até um pouquinho mais, né, 5,20 e poucos, e aí logo voltou e agora está no mesmo patamar que estava 2 semanas atrás. Então, por esse lado, eu não vejo nenhum motivo para o Banco Central alterar o que ele tinha imaginado aí do plano de voo do comunicado passado. Você acha que os dados da sexta-feira do IPCA 15, Marília, podem até trazer um pouco mais de tranquilidade nesse sentido? É claro que tem a inflação lá nos Estados Unidos também, que pode mudar tudo, mas olhando para o doméstico, né? Se essa inflação continuar nessa trajetória um pouco mais comportada, pode voltar a trazer para o mercado ali, para os investidores, essa percepção de que talvez coloque fé que o Banco Central vai manter o plano de voo e aí esperar, né, o que vai acontecer na reunião das próximas semanas? Sim, eu acho que sim. Acho que uma inflação aqui traria uma tranquilidade bem melhor, mas o mercado está muito arisco ao que acontece lá fora. Então, acredito que um CPI melhor, né, traria muito mais tranquilidade para a gente do que um IPCA melhor. Tanto que na data do último IPCA, a gente teve um IPCA maravilhoso, que saiu meia hora antes, né, do CPI, e aí o mercado começou a melhorar bastante quando veio o CPI, e aí o mercado desandou geral, né? Então, assim, acho que muito mais o CPI mais tranquilo traria uma melhora do que o IPCA. Marília, pensando aqui, né, você comentou a atratividade de alguns títulos, você falou da importância também dessa diversificação. Você tem acompanhado, pelo menos os fundos de renda fixa, as movimentações que eles têm feito, as novas, né, compras, as novas aquisições, os novos títulos entrantes no mercado? Como que está esse mercado, né, de fundo de renda fixa? Eles estão entregando, estão trazendo novas oportunidades para os investidores, porque quando a gente fala, né, de alguns títulos, a gente monitora ali o Tesouro, os pré-fixados, como você falou, a gente monitora também alguns títulos privados, né, que estão à disposição para os investidores pessoas físicas, mas eu queria entender um pouco mais sobre essa dinâmica dos fundos, né, como que eles estão se movimentando, inclusive nesse cenário um pouco mais de aversão ao risco, né, tentando capturar esse movimento na renda fixa. Pois é, o que a gente teve de novidade aí recentemente nos fundos é que a gente teve uma abertura muito grande de fundos de crédito privado, principalmente de isentos, porque a mudança da legislação dos fundos exclusivos, né, tributando os fundos exclusivos, e até a alteração de um número de empresas que poderia emitir, né, títulos isentos como LCI, LCA, CRIs e CRAS, enfim, abriu espaço, por exemplo, para títulos como os próprios CRIs e CRAS que já existiam e as debêntures de infraestrutura que continuavam isentas. Então, a gente teve bastante demanda por esse tipo de fundos. Foram fundos, inclusive, que estão com a rentabilidade de 12 meses muito boa, né? Porque a gente teve em janeiro lá do ano passado o problema das lojas americanas, a fraude no balanço, além da quebra da Light, da recuperação judicial da Light, que aumentou muito os prêmios de risco. E de lá até aqui, esses prêmios de risco vêm caindo bastante, o que gerou uma marcação a mercado positivo e uma performance muito boa. E a gente sabe que os investidores olham muito para a performance de 12 meses, achando que elas vão se repetir no futuro. Então, teve muita gente entrando nesse tipo de ativo e os fundos de renda fixa acabaram captando bastante. Além disso, a gente viu uma captação muito grande também de fundos de previdência, né, que tem uma carteira relevante em renda fixa também, e que gostam muito aí de títulos, por exemplo, o IPCA mais 6, né, eles gostam muito aí desse tipo de título. E por outro lado, a gente viu os fundos multimercado, que estavam muito aplicados em renda fixa, com cotas muito negativas recentemente nesse aumento aí de taxas de juros de mercado. Então, você tem, acho que, dois tipos de investidores aí, né? Por um lado, os fundos multimercado captando menos ou até perdendo captação, né, nesses últimos tempos, e eles estavam com uma posição relevante em renda fixa, e por outro, fundos de crédito privado, fundos de debênture de infraestrutura, até ETFs, né, entraram bastante ETFs novos aí no mercado de renda fixa, fazendo contraponto
para investidores de um pouquinho mais de longo prazo. Perfeito. Marília, agradeço muito sua participação. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite e participar aqui da nossa programação. Até uma próxima, uma ótima quarta.